Com o fim de Girls Planet 999 e Street Woman Fighter e shows como Island 2 e My Teenage Girl prestes a serem exibidos, parece que a temporada de shows de sobrevivência está em pleno andamento novamente e todos nós sabemos como é quando shows de sobrevivência são exibidos. Os ânimos se acendem, seja por desacordos sobre os resultados finais, cancelando concorrentes controversos ou criticando emissoras de TV por edições maldosas, algo que eu mesma admito ter sido culpada. Isso começou a parecer muito ambicioso de repente. Então, de repente, se tornou muita ganância onde não havia ganância. Parece que esses programas se tornaram um tópico quente de discussão, ou mais especificamente discussões acaloradas entre muitos internautas recentemente, mas sabe, toda essa conversa de repente me fez pensar em outro show de sobrevivência há muito esquecido chamado Cara Project. Agora, eu não sei se algum de vocês assistiu ou ouviu falar dele, mas se você não ouviu, honestamente não ficaria surpresa, porque este show foi ao ar quase uma década atrás e não era especialmente popular, nem causou quaisquer escândalos durante sua exibição. Então, você deve estar se perguntando o motivo de estarmos falando sobre isso? Bem, enquanto o próprio programa era de fato bastante insignificante, foram os terríveis eventos que aconteceram com cada um dos participantes após o programa que realmente fazem do Cara Project uma das peças mais trágicas de reality TV que já existiram. E a pior parte é que esses efeitos ainda podem ser sentidos hoje. Então, vamos mergulhar direto na incrível história do Cara Project, o show de sobrevivência mais azarado do K-pop. Então, tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar de Cara, um grupo feminino de segunda geração cuja formação mais famosa consistia nas membros Gyuri, Seomion, Hara, Nicole e Ji-young. O grupo estreou em 2006 sob a DSP Media e se tornou um dos principais grupos femininos de K-pop no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Obviamente, eles dominaram as paradas na Coreia com suas músicas de sucesso como Mr. Step e Lupin, mas talvez fossem ainda mais populares no Japão, onde, até hoje, mesmo anos após a sua dissolução, eles permanecem como o quinto artista de K-pop mais vendido de todos os tempos. Isso apenas mostra o quão extremamente bem-sucedidos eles foram. Infelizmente, eles meio que caíram vítimas da maldição dos 7 anos em 2014. Quando duas das integrantes, Nicole e Ji-young, deixaram o grupo após escolherem não renovar seus contratos com a DSP Media, com quase metade da formação original saindo. A DSP Media decidiu que precisavam adicionar uma nova integrante ao Cara e, portanto, o Projeto Cara nasceu. O Projeto Cara foi um show de sobrevivência que foi ao ar de 27 de maio a 1º de julho. 2014, onde 7 promissoras trainees da DSP Media eram conhecidas como membros do Baby Cara. Lutaram para se tornar a nova integrante do Cara. Então aqui vai uma breve introdução das 7 integrantes do Baby Cara. A concorrente mais velha era An Seo-jin, de 22 anos, que já havia competido no Superstar K uma vez antes de se tornar uma trainee na DSP Media por 5 anos. A próxima era Heo Young-ji, de 20 anos, que anteriormente era trainee na Core Contents Media e na Key East Entertainment antes de finalmente se juntar à DSP Media. Depois havia as 18 anos Cho Si-yoon, Yoon Chae-kyung e Jeon So-min, que eram todas membros do grupo feminino japonês Perete da DSP. Infelizmente, o grupo não se saiu muito bem e acabou se desfazendo no início de 2014, o que levou essas membros a se juntarem ao Cara Project para terem outra chance de estrear. Outra concorrente era Kim Chae-won, de 17 anos, conhecida por sua voz cheia de alma. Ele disse: "Segure o que você também é." Ela era, na verdade, a trainee mais nova de todos os concorrentes deste show, tendo se juntado à DSP Media apenas alguns meses atrás. E por último, mas não menos importante, estava a concorrente mais jovem, Son Yoo-ji, de 16 anos, que já havia competido no K-Pop Star 2 e era conhecida por suas habilidades de dança. Esses eram os concorrentes.
Agora, quanto ao programa, a única maneira que eu realmente posso descrever o Kara Project é que definitivamente era um show de sobrevivência K-pop muito básico, sem frescuras, especialmente quando comparado aos shows de sobrevivência que vemos hoje. Em cada episódio, os concorrentes apenas praticavam e apresentavam uma música diferente de Kara. Os juízes davam seus feedbacks e era literalmente isso. Quero dizer, para melhor ou para pior, não havia absolutamente nenhum drama, nenhum enchimento, e certamente não havia anúncios de classificação longos e prolongados. Quero dizer, as primeiras eliminações nem mesmo aconteceram até o penúltimo episódio. Sim, bem diferente dos atuais shows de sobrevivência. Enfim, no final, apesar de ter pulado 2 das 5 avaliações devido a uma lesão, Youngju provou ser o participante mais popular e foi declarado o vencedor do programa. Ela conseguiu. Seus anos de treinamento valeram a pena e seus sonhos finalmente se realizavam. Ela estava prestes a embarcar em uma longa e bem-sucedida carreira com a Kara. À medida que o final se aproximava, todos os concorrentes se reuniram no palco para parabenizar Youngji e todos comemoraram quando ela se tornou oficialmente a 4ª integrante da Kara. Parecia um final tão feliz para um show de sobrevivência inócuo e sem grandes destaques. Poucos poderiam ter previsto o terrível destino que aguardava cada um desses concorrentes. Agora, antes de mergulhar em tudo, sugiro que você se acomode e pegue um lanche, porque temos muito o que abordar. Então eu vou apenas falar sobre o que aconteceu com cada um desses concorrentes, um por um. Na ordem de suas classificações, vamos começar com Yuji, que ficou em 7º lugar, e terminando com a vencedora Youngji. Ok, então em 7º lugar temos o competidor mais jovem, Yuji. Após ser eliminada do programa, ela deixou a DSP Media e se juntou à GH Entertainment, estreando em seu grupo feminino Applebee em 2017. Infelizmente, o Applebee não foi muito bem sucedido e pouco depois de sua estreia, alguns dos membros deixaram o grupo, resultando na dispersão dos membros restantes que incluíam Yuji, que então competiram no show The Unit, mas nenhum deles foi muito longe, com Yuji ficando em 59º lugar. Após o show, Yuji e os demais concorrentes permaneceram na GH Entertainment e em 2019 finalmente tiveram a chance de reestrear como um novo grupo chamado Third Eye. Então, apenas 2 meses atrás, o Third Eye se juntou ao B.I.G, um grupo de garotos que também está sob a GH Entertainment, e juntos eles formaram um grupo misto chamado 777. Embora nenhuma de suas músicas tenha entrado nas paradas, Third Eye e 777 parecem estar ganhando alguma atenção online, então esperamos que isso signifique um novo começo para Yuji. Obviamente, na verdade, Yuji teve um tempo bastante difícil na indústria até agora, mas comparada aos outros concorrentes do Baby Chara, ela conseguiu sair relativamente ilesa. E Shiyun, que ficou em 6º lugar, por exemplo, teve ainda mais dificuldade em encontrar sucesso. Após o projeto Chara, Shiyun permaneceu na DSP Media e em 2016 ela até competiu na primeira temporada do Produce. Infelizmente, ela não conseguiu ir muito longe na competição e acabou sendo eliminada em 41º lugar. Após sua eliminação, ela deixou a DSP Media para seguir a carreira de atriz, algo que ela já havia expressado interesse durante seu tempo no projeto Kara. Infelizmente, parece que sua carreira de atriz não decolou e ela só conseguiu garantir papéis como personagens secundários em 2 projetos desde sua saída da DSP. Enquanto isso, as próximas 3 concorrentes, Chae-kyung, Chae-won e So-min, se cruzaram novamente quando se tornaram membros do próximo grupo feminino da DSP April. Para ser mais específica, quando April estreou inicialmente em 2015, apenas Chae-won e So-min faziam parte da formação. Elas estrearam com a música Dream Candy, que tinha um conceito muito inocente e útil. Enquanto Chae-won se encaixava perfeitamente no conceito, o mesmo não podia ser dito sobre Seo-min.
Quer dizer, a pobre garota sempre foi conhecida por sua imagem legal e chique, e o conceito de April não poderia ter sido mais diferente. Isso simplesmente não era o que Seomin tinha imaginado para si mesma, e então, menos de um ano após sua estreia, ela realmente se retirou do grupo, afirmando abertamente que não estava confortável com o conceito de April. Com a saída de Seomin, os 5 membros restantes continuaram suas promoções, até que apenas um ano depois, outra membro, Hyunju, também deixou o grupo. Lembre-se de Hyunju, pois ela reaparecerá nessa história mais adiante. Mas, basicamente neste ponto, com 2 membros fora e o grupo lutando para ganhar popularidade, a DSP decidiu que precisavam adicionar alguns novos membros ao grupo, e é quando Chae-kyung entra. Veja, Chae-kyung tinha feito inúmeras atividades desde o seu tempo no Baby Chara. Em 2016, ela também participou do Produce 100 e ao lado de Xiun, onde conseguiu chegar em um impressionante 16º lugar. E depois do show, ela também se juntou a grupos temporários IVI. Toda essa experiência de palco a tornou a candidata perfeita para abril. Assim, em 2017, ela e outra trainee da DSP, Rachel, foram oficialmente adicionadas ao grupo. Enquanto isso, Seomin estreou novamente no novo grupo da DSP KARD no final de 2016. KARD é um grupo misto com um conceito maduro, que estava muito mais alinhado com a personalidade de Seomin, e você podia ver que ela gostava muito mais de se apresentar no palco com o KARD. E para tornar as coisas ainda melhores, o KARD acabou ganhando um sucesso inesperado internacionalmente e rapidamente se tornou um dos grupos mistos de K-pop de maior sucesso. Neste momento, as coisas pareciam estar indo bem. Seomin estava obviamente indo bem com seu grupo KARD, enquanto Chaewon e Chaekyung continuavam promovendo com APRIL. E parecia que essas 3 membros do Baby Chara teriam carreiras longas e estáveis. Isso durou até o escândalo de bullying de April chegar às notícias. Lembra da Hyunju, a outra membro que deixou o April? Quando a outra membro Hyunju também deixou o grupo. Lembre-se de Hyunju, pois ela reaparecerá nessa história posteriormente. Bem, em fevereiro de 2021, o irmão dela veio a público com alegações bombásticas de que Hyunju havia realmente deixado o grupo devido ao bullying. Agora, se você assistiu ao meu vídeo anterior, saberá o quão rápido os internautas são para cancelar suspeitos de bullying, e naturalmente April foi majoritariamente cancelada. Apesar de não fazer mais parte de April, Seomin não conseguiu escapar do escândalo, já que os internautas apontaram que ela estava no grupo quando Hyunju ainda era membro. E até mesmo Chaekyung, que só entrou para o grupo depois que Hyunju já havia saído e, portanto, não poderia ter se envolvido, foi igualmente agrupada com os outros membros do APRO e cancelada. Obviamente, a DSP Media e os próprios membros do APRO negaram veementemente todas as acusações. Na verdade, eles têm divulgado declarações, entrado com processos e dado entrevistas, tudo numa tentativa de limpar o nome deles, mas sem sucesso. Desde o escândalo, Somin, Chaewon e Chaekyung continuam enfrentando imensa reação negativa e críticas do público, e sem uma resolução à vista, o futuro certamente parece bastante incerto para essas 3 membros do Baby Chara. Mas ok, pelo menos elas têm um futuro para se preocupar, porque infelizmente o mesmo nem pode ser dito para a próxima concorrente, Seojin, que ficou em 2º lugar. Como a concorrente mais velha do programa, a principal preocupação de Seojin era definitivamente a sua idade. Ela sabia que a idade média de estreia era de cerca de 18 a 19 anos, e como uma jovem de 22 anos, Seojin começava a sentir um verdadeiro senso de urgência. Ela sentia que se não fosse selecionada para o Chara desta vez, provavelmente nunca iria estrear, pois provavelmente seria muito velha para qualquer um dos futuros grupos da DSP. Se não for isso, não vai dar certo. Ademais, ela tinha, eu diria, preocupações mais maduras. Por exemplo, ela via seus amigos conseguindo estágios e construindo suas carreiras enquanto ela ainda era estagiária, e eu acho que ela sentia que estava meio que ficando para trás na vida, sabe? E além de tudo isso, os pais dela também não apoiavam os sonhos dela de se tornar uma ídolo. Então ela sentiu uma enorme pressão para estrear e provar que eles estavam errados, deixando-os orgulhosos.
Para ter sucesso e de estrear logo para o meu pai? Eu realmente quero mostrar ao meu pai que sou o número 1 incrível. Com tanto em jogo, o projeto Kara obviamente significou muito para Sojin, talvez até mais do que para os outros concorrentes, e só posso imaginar que ficar em segundo lugar deve ter sido absolutamente devastador. Deve ter parecido que você estava perto, mas simultaneamente distante dos seus sonhos. Mas para piorar as coisas, em janeiro de 2015, apenas alguns meses após o show, a DSP então encerrou o contrato de treinamento da Sojin. Antes que alguém comece a odiar a DSP, quero enfatizar que ela tem todo o direito de dispensar seus trainees. Eles não têm obrigação de estrear todos os trainees. E considerando que isso aconteceu logo antes da estreia de April, parece provável que eles tenham deixado a Seojin ir porque sentiram que ela simplesmente não se encaixaria no conceito fofo e útil de April. Então eu entendo a perspectiva deles. Mas do ponto de vista da Seojin, parecia que o mundo dela tinha desabado. Afinal, ela acabara de sacrificar 6 anos de sua vida social, seu tempo livre e suas oportunidades de trabalho, tudo por uma chance de estrear, e agora que as coisas não deram certo, ela sentia que não tinha nada pelo que viver. E assim, apenas um mês depois de ter sido dispensada pela DSP Media, Seojin tomou a trágica decisão de se jogar do 10º andar de seu apartamento. Ok, certamente a vencedora do Projeto Kara deve ter tido um bom resultado, certo? Afinal, ela ganhou o show. Bem, na verdade não. De fato, ela acabou sendo muito azarada. Ok, vamos começar com alguns pontos positivos. Young-ji era geralmente benquista por suas habilidades em programas de variedades e sua risada característica. E ela também se encaixava perfeitamente com Kara. O problema era que ela havia se juntado a Kara muito tarde. E eu digo isso com todo o respeito, porque eu quero dizer, isso acontece com todo artista eventualmente. Mas basicamente, quando Young-ji se juntou, estava ficando claro que Kara já estava além do seu auge. O grupo fez seu primeiro retorno com Young-ji em agosto de 2014 com a música Mamma Mia. Apesar de ser absolutamente incrível, na minha opinião, a música só teve um sucesso moderado, atingindo o número 10 no Gaon, o que fez dela a primeira faixa título de Kara desde 2010 a não alcançar o top 3 nas paradas. Mas o próximo retorno deles, Cupid, foi ainda pior, atingindo o número 15 nas paradas e vendendo apenas 200 mil cópias, o que foi uma queda de 80% a 90% das 1 a 2 milhões de cópias que o grupo estava vendendo apenas alguns anos atrás. Era óbvio que Kara estava em declínio e, francamente, os outros membros também estavam prontos para seguir em frente. O que foi porque, assim que seus contratos expiraram em janeiro de 2016, todos os 3 deixaram a DSP Media, efetivamente colocando um fim em Kara e na carreira de ídolo de Young-ji, que, não vamos esquecer, começou há menos de 2 anos. Young-ji deve ter se sentido tão chateada e decepcionada com a dissolução. Quer dizer, você consegue imaginar trabalhar tão duro para vencer uma competição apenas para tudo ir por água abaixo? Deve ter sido horrível. E de fato, Young-ji revelou mais tarde que o desmembramento fez com que ela desenvolvesse transtorno de compulsão alimentar devido a todo o estresse. Realmente? Eu comi muito, muito mesmo. Meu estômago não estava cheio. Depois, após o fim do Kara, Young-ji focou principalmente em variedades e atuação. E não foi até dezembro de 2016 que ela finalmente voltou para a cena musical, desta vez para promover o novo grupo da DSP KARD, que, se você se lembra, era composto pela colega do Baby Kara, Somin. Eu juro que esses membros do Baby Kara continuam se cruzando, estou certa? Mas de qualquer forma, Young-ji participou da primeira música do KARD Onana. Considerando o fato de
que Youngji ainda tinha algum hype na época, era obviamente inteligente para a DSP usar Youngji para promover o KRD, mas ao mesmo tempo não posso ser a única que acha que foi bastante cruel que Youngji tivesse que testemunhar a estreia de Seomin em um grupo que potencialmente duraria muito tempo, enquanto ela mesma nunca teve essa oportunidade. Nesse ponto, eu teria me sentido melhor se tivesse perdido, sabe? Em 2017, Youngji tentou novamente a música quando fez sua estreia solo com a música Memory Clock. Infelizmente, a música não recebeu muita atenção, e Youngji meio que desapareceu dos holofotes desde então. Na verdade, as últimas notícias que vi sobre ela eram todas sobre o fato de que ela pegou o vírus em 2021. Então sim, definitivamente não foi a mais sortuda. Como você pode ver, coisas ruins acontecem com todos os membros do Baby Cara. Agora, claro, tenho certeza de que algumas pessoas vão dizer que o show estava amaldiçoado ou algo do tipo, e tudo bem. Acho que é definitivamente raro que tanta má sorte aconteça com todos os participantes do mesmo show. Mas acho que o que mais me chamou a atenção foi o fato de que o prêmio que esses concorrentes estavam disputando tão arduamente, que neste caso era se tornar o quarto membro do Cara, acabou se tornando mais uma maldição do que uma bênção. O que realmente mostra o quão imprevisível a vida pode ser. Em um momento, você pode pensar que acertou na loteria, apenas para perceber que nem tudo é como parece. Em outros, você enfrenta obstáculos, só para ver que outras portas se abriram e melhores oportunidades esperam. É realmente uma pena que Seojin não tenha visto isso, e parecia acreditar que sua perda no Cara Project determinaria o resultado do resto de sua vida. E eu me pergunto se ela teria decidido o mesmo se soubesse o que houve com os outros concorrentes depois do show. Então isso conclui a história do Cara Project. Esta é obviamente uma história bastante trágica, eu acho, mas estou interessada em saber o que vocês pensam. De todos os participantes, qual participante você acha que teve o melhor resultado? Ou devo dizer, o menos mau resultado? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo, e se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva. Não se esqueça de conferir meu Patreon se você quiser assistir minha adolescente comigo. Por fim, confira a Soulbox e use o código PLOOPI15 para 15% de desconto. Nos vemos na próxima, espero que para um vídeo mais alegre.